Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Feliz ano novo para vocês. Esse é o primeiro vídeo desse ano aqui do canal e vamos continuar falando de ações que, na nossa opinião, são boas e que a gente deve ficar de olho, tá? Vamos falar de RD Saúde ou Raia Drogasil. Por que RD Saúde, galera? Bom, era a Raia Drogasil, né? Eles se juntaram, a Droga Raia com a Drogasil se juntaram lá em 2011, eu acho. E faz uns anos que estão chamando de RD Saúde. Por que RD Saúde, então? Porque RD Saúde é um ecossistema de saúde integral com mais de 3 mil farmácias em todo o Brasil. A Drogasil e a Raia são marcas líderes no varejo brasileiro, com tradição centenária. Eles têm a Universe, o benefício farmácia mais completo do mercado com atendimento nas farmácias Raia Drogasil. A Forbio, que destaca-se no mercado de medicamentos especiais, incluindo produtos para infertilidade e contraceptivos de alto custo. A Stix, que é uma plataforma de fidelidade que possibilita os seus usuários acumular e resgatar pontos para trocar por descontos. A Healthbit, que é uma health tech, uma startup brasileira de tecnologia do segmento de saúde. A Impulso, que é a solução de retail mídia da RD Saúde, que fornece soluções de mídia. A Amplimed e por aí vai. Então vocês estão vendo que não é só rede de farmácia, eles são um conglomerado, né? Voltados para a saúde. E nisso está uma das bases da nossa tese aqui, do porquê a gente está falando de RD Saúde com vocês. Saúde, né, gente? Quem aqui não cuida da saúde? Quem aqui não vai cuidar da saúde? Quem aqui não quer viver até os 80, 90, 100 anos? Então, esse ramo de saúde é um ramo muito perene. A população está envelhecendo bastante aqui no Brasil. Vou pôr um dado aqui na tela para vocês, do IBGE. A população está envelhecendo. Em 2050, estima-se que a gente vai ter um número muito maior de pessoas na terceira idade, acima dos 65 anos. E acho que é óbvio a gente falar, né, pessoal, que essa é a faixa etária, o momento da vida onde você usa mais medicamento. É onde você fica mais atento com a saúde. Você, infelizmente, eu espero que não seja verdade, mas é provável, você tem alguém da sua família que você está tendo que cuidar, ou está tendo que ajudar com o medicamento, ou está tendo que levar no médico. Então, com o envelhecimento da população, faz sentido a gente pensar que o volume de venda das farmácias vão aumentar. E a RD Saúde é líder no mercado brasileiro. E a categoria de GLP, eles são medicamentos que vendem muito bem. E ainda é um número pequeno, tem muito espaço para vender. Por quê? Porque ele é muito caro. Ele é muito caro, ele tem uma margem menor ainda para a farmácia do que os demais. Então é claro que ao passo que a venda dele aumenta, isso vai ser melhor para a farmácia. Eles estimam que eles tenham mais ou menos 1 milhão de compradores desse medicamento até o momento, e esse ano de 26, a patente de alguns deles vão cair e estão chegando novos no mercado. Eles preveem que o aumento da venda vai ser bem importante e que no radar deles ali isso só vai aumentar. Então vai tá até já virando na apresentação deles uma subcategoria à parte. Né? Não é só medicamentos, é medicamentos e esses GLPs. Está vendendo muito bem. Então também é mais uma coisa para a gente ficar de olho. Está vendendo muito, vai cair a patente, vai vender ainda mais. E a gente vendo um pouco aqui da planilha de resultados, né, desse último trimestre de 2025, terceiro trimestre de 2025, vai ser o último trimestre que eles soltaram o resultado, né? A gente pode ter algumas comprovações. Vamos dar uma olhada aqui. Essa planilha a gente trabalhou nela, tá? O que está em azul foi a gente que fez, o que está em preto é da empresa, a gente não mexeu. Então, olha aqui, se a gente pensar só na receita líquida de vendas, ok? Vamos marcar ela aqui para a gente ver melhor. Vocês podem ver o seguinte, está só aumentando. Trimestre a trimestre. Sempre aumentando. A gente pode ver a análise horizontal aqui, né, nas colunas AH, nesse número em azul, essa porcentagem azul. Ao lado direito do número preto, é sempre positivo, olha lá. Aí teve um menos 0,43 no segundo tri de 25 e acabou. A receita está sempre aumentando. Se a gente continuar olhando aqui na nossa planilha, a gente vai ver a linha
de custo de mercadorias vendidas, né? Então a gente faz essa análise horizontal também, mas na linha abaixo, escrito em azul e pintado de azul, está o percentual, uma análise vertical. O que este valor representa do valor acima. Então, quantos por cento da receita líquida é o custo de mercadoria vendida, ok? E vocês estão vendo que é praticamente sempre o mesmo número, 70, 67, 70, 70, 70, 69,2, 70, 70, 70. E a gente vai numa média de 70 até o final desse período calculado aqui. Isso também nos mostra o seguinte, não está tendo uma desvalorização ou até uma negociação da mercadoria vendida. É uma constante ali, até porque eles são tabelados, né, gente? Isso é uma característica da empresa também. No segundo trimestre, lá em abril, esses preços são tabelados pela CIMED e aí os valores aumentam, tá? Até uma característica da empresa. Se a gente for ver aqui um pouco da apresentação que eles soltaram para o mercado, a gente vai ver informações relevantes também, como o crescimento nas mesmas lojas, o crescimento em lojas maduras, as vendas por canais digitais que estão aumentando, eles são muito fortes no aplicativo, né? Eles se orgulham muito, falou muito de que em até 60 minutos você tem o seu remédio entregue na sua casa via compra de aplicativo. E faz sentido, né, gente? Cada esquina você vê uma loja deles ali, tropeça numa farmácia deles, né? A gente pode ver o share de mercado deles aqui. Olha o tamanho do mercado. E em verde a gente vê a comparação do de 25 para 24. O share só aumentou. Eles pontuaram isso na reunião também, tá? No call de demonstração de resultado. Ganharam share de mercado em todas as áreas do país. Não é uma empresa que paga muito dividendo, né? Tem um dividend yield baixo, mesmo com esse ano de 25, onde as empresas no finalzinho deram um dividendo a mais, né? A gente vê um PL elevado, um pouco elevado para o setor, um PEG ratio também acima de 1, já quer dizer que a empresa pode estar sobrevalorizada, mas tem um preço-valor patrimonial ok, tem um EV/EBITDA na marca, tem um valor patrimonial por ação interessante, tem um lucro por ação de 0,77 também interessante. Vamos para a parte de endividamento, que acho que chama mais atenção. A empresa não tem endividamento, né, gente? Olha lá. Dívida líquida EBITDA 0,46. Dívida líquida EBIT 1,08. Uma liquidez corrente de 1,39. E o que mais chama atenção nesta empresa são as margens. Veja só, a margem bruta é 29,34%. Já é uma margem baixa. Mas uma margem líquida de 3,18% é impressionantemente baixo. Mostra que o mercado, o business, a empresa, tem uma margem muito apertadinha mesmo. Não dá para ficar brincando com custos e valores de compras e talvez investimentos muito fora do radar, porque a margem é baixíssima. Então, até quando a gente pensa, nossa, a farmácia está metendo a faca na gente, talvez não seja verdade, né? E a gente vê um ROI de quase 20%, é um ROI ok, podia ser mais alto. Um CAGR de receita de 17,22, bacana. Um CAGR de lucro de 11,69, ok, né? Podia ser melhor, mas a gente está vendo o seguinte, a margem é muito espremida, né? Então, quando eles conseguem ficar com lucro atrás de lucro e aumentar esse lucro em quase 12% em 5 anos, né? No compound ali, no agregado, já é um quase milagre. E uma coisa que chama atenção para a gente terminar, um ROIC de 22,56%, que é bem acima da taxa de juros efetiva deles, é quase o dobro. Tá? Então mostra que a empresa está criando o valor e ela investe bem o capital investido, ele dá bastante retorno. Então parece que a empresa sabe o que faz com o dinheiro que ela recebe e que ela investe. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para dar um overview aí legal do que a gente enxerga para essa empresa. Acho que vale a pena ficar de olho. Esse ano ela já subiu um pouquinho. Vou colocar aqui na tela para vocês o quanto ela já ganhou nesse comecinho de ano aqui em 2026. Fala pra gente se vocês já tinham comprado, se vocês têm, se vocês vão começar a olhar. Se tem alguma coisa aqui que a gente falou que vocês não tinham pensado, se ajudou. Porque como vocês sabem, a gente está aqui para vocês, por vocês. O canal é para vocês. É para a gente se ajudar, investir melhor, fazer uma grana. E espero vocês no próximo vídeo. Bom ano para todo mundo!